Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo aqui ao Diário de Gravação do Fábio Fox. Hoje é domingo, dia 30 de julho de 2023. Eu quero registrar esse bate-papo com meu amigo Carlos, que está aqui do meu lado. Carlos, seja bem-vindo em pleno domingo, horário de Angola, meio-dia aqui na minha humilde estúdio, espaço de gravação. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí. Boa tarde a todos que em algum momento vão acompanhar essa gravação aqui, essa enquete que a gente está fazendo. Bom, você vê que eu tenho aqui duas câmeras já para teste mesmo, né? Essa daqui pode ficar direto em você, ó, diretamente em ti. A gente pode até levantar ela um pouco mais aqui, deixar ela aqui, ó. Opa, enquadrar ela. E como tudo é teste mesmo, né? Ótimo, ficou perfeito. Ó. Enquadra em você, né? Esse é um fio maior, eu ficaria aqui, pegaria direto, ó. Bem aqui, que é o ideal dela, né? Já encontramos o cabo, o extensor, só precisa aquisição, só pagar. Tá bom. Vamos resolver isso aí. Aqui minha mão pega, tá vendo? Então, se ele ficar aqui, ó, ele pega você aí E a tua mão? e a minha mão, né? Uhum. Deixa eu ver, fazer um teste melhor aqui, peraí. Mas ele poderia ficar aqui também, não? Eu acho que ele não chega, viu? Eu acho que não chega. Não chega. Não chega aí. Cara, o fio é curto, né? Cabo, quanto que é um cabo desse? 12 euros. Ah, barato. Isso aí a gente vai resolver já essa semana. Então vamos lá, vamos pro bate-papo. Carlos, Não? seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Diário do Fábio Fox. Vai pro diário. O pessoal que acompanha o Diário sabe que essa estrutura está montada para a Escola de Empreendedores, mas eu também vou subaproveitá-la para poder desenvolver aqui a, o diário também, né? O pessoal vai poder acompanhar esse bate-papo, vai ser legal. Quero fazer um teste mais aqui, Uhum. e precisa conversar com o pessoal aí, que eu vou fazer um teste rápido aqui, só para ver como é que fica a iluminação. Então, eu fui chamado para esse bate-papo, mas na verdade eu não sei qual vai ser o tema, mas talvez o tema seja aberto, né? E vai dar para a gente falar sobre diversas coisas, enquanto nós esperamos o Cachala, né? Tinha uma reunião marcada para as 12 horas, já são 12h21, Cachala não chega, e é isso aí. A gente está aqui aproveitando, né? Ocupando o espaço. Vamos lá, então quero iniciar esse nosso bate-papo, já testando aqui o nosso Acho que dá para trocar. podcast. Bom, Via comando ali, estava vendo. Talvez dá para trocar as câmeras via comando. como você faz isso? É, Sua empresa, como que é feito? Em é, automático ou não? acredito que sim. Você vai em vídeos. Calma aí. Keyboard. 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 Isso. Aí. Assim. Tá aí, ó. Tem pause, tem control. Quer que eu coloque em português? Anyway, let's see. Portuguese can be more simple for understand. Onde está aqui a opção português? Não? Não, não é aí, porque aí é vídeo. Aí entrou dentro de uma configuração específica. Sai, sai daí, isso. Agora entra por uma outra. Aham, tenta aí. Não, também não. Não, participantes.
Falando em inglês, né? A gente já treina inglês, né? Ok. Regional HDH. Hello, Report. view the text. Horizontal control. Speaker gallery. Okay, start, stop video. Wait. There. Shift câmera, Alt N. Must be change camera or something like that. Que ele vai solicitar troca de câmera, tá vendo? Aonde? Não, eu tenho que olhar one by one. Remove, show, screen, text, high, back, front. Se eu habilitar o que acontece aqui, Alt N? Switch camera. Yeah, let's see. Muda a câmera, é isso? Fala, mano. Não sei. Ah, já tá na banana. Beleza. Tá, ok. Já vou entender mais. Vamos lá? Já. Só finalizar aqui. Então, vamos lá, ó. O que eu quero deixar gravado aqui? Então, como que a gente identifica o padrão de comunicação da escuta e da fala? Entendendo que tudo nesse universo é padronizado. Assim como a Terra gira em torno do Sol, em torno de si mesma. Isso é um padrão. Isso acontece por toda a vida. A comunicação humana também é um padrão. E quando ela é detectada, você identifica ela de um ponto neutro, partindo do princípio de que o sentimento é do outro e não seu. Então, independente de como você fala, gritando, berrando, xingando, não tem a ver comigo, tem a ver com você. Quando eu trago isso para mim, quando eu abraço isso como meu, eu abro a porta do meu coração, para que aquele sentimento que você está trazendo invada. Por isso que tudo que guardar, guarda o coração. O ser humano é uma máquina de reagir e interpretar. Quando eu vou reagir? Quando você fala alguma coisa que aquilo me afeta ou me ofende. Ao invés de agir, que é a chave da Gênese o tempo todo, ação, recodifique e age, eu reajo. Eu fico na reação do mundo, do que o mundo fala. O mundo, pessoas, né? Porque o mundo em si é vazio, sem significado. Mas as pessoas, tudo aquilo que o outro fala, se a minha máquina é reação e interpretação, eu interpreto do jeito que eu quiser. Vou trazer um exemplo meu. Eu tinha 4 anos de idade. Minha mãe chegou e disse: Filho, seu pai morreu. Eu comecei a chorar. Seu pai estava no caminhão, caiu do caminhão bêbado, morreu atropelado. Na minha cabeça, se ele não tivesse separado da minha mãe, ele não estaria ali. É culpa da minha mãe. Então eu criei uma história que a minha mãe era responsável pela morte do meu pai. E isso sempre me afetou na minha adolescência. E me fez um mal essa ausência durante toda a vida. Até eu ter a consciência de que aquilo que ela contou foi o fato. A maneira como eu interpretei e levei aquilo para a vida definiu todas as minhas relações, inclusive afetivas, com todas as namoradas que eu já tive. Com a mãe da minha filha, com os meus amigos. A história que eu contei aos 4 anos de idade definiu todas as minhas relações, inclusive a minha ida para a igreja na minha adolescência e o uso de drogas. Foi definido por aquela história que eu contei aos 4 anos de idade. E eu lembro de uma frase que a minha mãe disse para mim, que ela disse o seguinte: você precisa ser forte. E aquela frase acabou comigo. Porque ela instalou uma programação que eu preciso ser o quê? Forte. Então eu ia brincar na escola, o que eu tinha que ser? Forte. Eu entrava numa empresa, eu tinha que ser o quê? Forte. E aonde você tem o uso da força, você gera resistência. Força gera resistência. Poder é liberdade. Se a porta está aberta, você pode entrar. Ela está aberta. Você só passa. Se ela está fechada, você tem que usar força, meter a mão na maçaneta, puxar. Força é diferente de poder. Então eu cresci com o conceito de que eu precisava ser forte. E aí eu entro num campo de disputa, e a minha vida toda foi baseada em disputa. Eu não preciso disputar com você espaço.
Só que na minha cabeça, todas as empresas que eu passei, eu tinha que disputar. Você entra num nível que é o nível do entretenimento, competição. A competição só é saudável quando ela é entretenimento. Ela existe no futebol, no basquete, nas modalidades esportivas ou desportivas, mas em forma de entretenimento. De guerra, como foi feito a vida toda. Não de luta, de disputa de vida ou morte. Seres humanos se degradando. Isso não existe. Aliás, não deveria existir. Entende? Por que existe? Você precisa ser forte. Já que eu preciso ser forte, eu preciso fazer do outro fraco. Quando, na verdade, não. Eu não preciso fazer de você nem forte nem fraco. Eu posso fazer de você meu aliado. A gente pode estar junto, a gente pode dividir o pão. O que é dividir o pão? É a linguagem do amor. O universo é rico e abundante. Tem para todos. Tem para todo mundo. Não falta. Mas um sempre terá mais. Por que a função do cara, quando ele fica milionário, é virar filantropo? Porque ele percebe que ele tem tanto, 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 que a partir daquele momento ele passa a ter consciência que a chave e o jogo da vida não é ter, porque não se farta. E aí, para eu não morrer de angústia, o que eu faço? Eu compartilho. Mas ele precisa chegar num patamar tão grande de consciência para poder compartilhar. E as maiores dádivas da vida são os compartilhamentos. Por isso que todo milionário compartilha. Mas enquanto você está no nível de escassez, você não compartilha. Você usa da força para sempre buscar, querer mais, 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 mais. É um desejo insaciável e louco, que não é alimentável, não é sustentável. Se pegarem todos os navios e barcos do mundo e afogarem todos eles no oceano, ainda assim seria pouco para alimentar o oceano. Porque não se satisfaz. Porque a fome sempre será maior. E controlar a fome é o nosso desafio. Quando você controla a tua fome e a tua sede, você está no controle. Fome e sede do quê? Do poder. Porque ele existe e está disponível para todos. Mas quando você quer ele só para você, aí você entra no plano luciferiano. Você entra no controle. E a gente não consegue ter o controle de tudo. É impossível. Você pode ter o controle de uma coisa ou outra da tua vida, mas o teu filho você não tem. Você pode ter o controle do horário dele. Você não tem o controle do horário que ele vai no banheiro para fazer necessidades. Você não tem o controle do horário do sono dele, porque isso pertence ao universo. Então, o que você pode controlar? O que está sobre o seu controle? Duas coisas. Duas coisas. O que você pensa, que automaticamente é o que você fala. Então, aquilo que você fala está no seu controle. E como você vai agir sobre o que você fala também está sob o seu controle. Então, quando você liga e fala assim, Fabio, nós vamos nos encontrar meio-dia. Ok, entendi, nós vamos nos encontrar meio-dia. Isso está sob o seu controle, porque foi você que agendou. Se eu te pergunto, Carlos, qual horário que você vai vir? Fábio, meio-dia. Ok, você deu o horário. Você poderia falar 1 hora, deixa eu me programar aqui, deixa eu ver como vai ser. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou chegar 4 horas. Ok, você definiu aquilo. É a tua palavra. A partir daquele momento que você decidiu o horário, chegar e cumprir com aquele horário é o que te mantém no poder. É o que te mantém íntegro. Inteiro. E quando você falha com aquilo, acontece o que está acontecendo agora comigo, com você e com o Cachara. Nós estamos aqui numa atividade que já estávamos, que você chegou no horário e ele não. E agora ele fica obrigado a aguardar. Não porque você e ele quer que, ou eu queremos que ele aguarde. Porque fugiu o controle dele. Ele perde o poder. Se ele chega no mesmo horário que o seu, ele estaria aqui, sentado, participando desta comunicação. Isso é muito. Mas como ele não louvou a palavra, ele perde o poder. E agora ele espera. Não porque eu e você queremos que ele espere, porque a situação ou desdobramento foi favorável a quem se manteve no controle, no poder da palavra. Então você controla duas coisas na vida. O que você fala, que automaticamente é o que você pensa e fala, porque pensamento está ligado à fala. A fala é uma ação do pensamento.
Se você está com sentimentos que vem do coração, de tristeza, de raiva, isso vai manifestar num pensamento que vai comunar numa ação de fala. Você vai transmitir aquilo numa sonoridade, ou seja, numa frequência, numa energia. E aquela energia que você manda vai emanar o que está no seu coração. Por isso que a Bíblia fala, tudo que guardar, guarda o coração. Porque nada abala, tá? Você vai falar que a pessoa ela faz assim, ó, ela cruza o braço. Por que ela cruza o braço? Porque ela está protegendo o seu centro emocional. O centro emocional é o nosso tórax, ele é o meio centro. E como que ele é invadido? Por um pequeno... Está no meio do cérebro aqui, ó. Bem no meio do cérebro. Parece uma azeitona no meio do cérebro. É a parte mais protegida do corpo. Essa membrana fica... Se você furar aqui assim, ó, você atravessa ela. É chamada de terceiro olho, né? Chamam de olho de Deus também. E essa membrana que nós temos lá no meio, que é chamado de olho de Deus, ela não é o olho de Deus. Ela é uma antena que capta toda a frequência do universo, do mundo, das pessoas. Essa antena que está lá no meio, que capta a frequência, como uma antena de rádio mesmo, você coloca lá na ponta da casa para pegar a frequência da internet e a internet funcionar. Então, o pessoal que está assistindo esse vídeo agora aqui, por que eles estão assistindo? Porque eles estão nessa frequência. Tem uma antena que capta a frequência do computador. Nós temos uma antena que capta a frequência. Está bem aqui ao lado do sistema límbico. Só chama de... Como é que é? Eu esqueci o nome dessa membrana. Mas ela capta a frequência, emana essa frequência para o coração, retira o sentimento de lá e transmite pela boca. Somos uma máquina. E aí essa máquina ela vai reagir e interpretar. E aí você vai interpretar, e a interpretação ela está no campo do ator e do papel. Então, o cenário, o que é cenário? Aqui é um cenário, microfone, mouse, para mudar aqui a câmera. Deixa eu mostrar você ali, ó, para o pessoal que está assistindo. Ó. Você está ali, ó. Ah lá, mudou o cenário. Já mudou, aliás, o cenário é o mesmo. Mudou o ponto de vista do cenário, mudou o ângulo. Quem estava me vendo agora vê você e eu. O ponto de vista dele é o mesmo, quem está assistindo, olhando para o computador. Mas o cenário visual dele mudou. E quem tem o controle disso? Eu. Está na minha mão aqui, ó. Eu mudo novamente, eu trago de volta para mim. O ponto de vista dele é o mesmo, mas o cenário pode ser alterado. Então, quando você altera o cenário, isso aí dentro da PNL é chamado de ressignificar. O que é ressignificar? Pegar uma história e dar um novo sentido para ela. Quando que a gente pode fazer isso? O tempo todo. O tempo todo. Porque você se livra de amarras. Você não fica preso. Principalmente ao teu passado, que é o teu limite. E o teu que eu falo não é do Carlos, é do Carlos, do João, da Maria, do José, do Fábio, eu me incluo nisso. Então, o que nos aprisiona é a interpretação do mundo. É como a gente interpreta o mundo. Por quê? Porque o mundo é vazio sem significado. Volta a historinha que eu sempre conto do Covid. 2019 vem, começa a matar pessoas. A nossa tecnologia é tão avançada que descobre e consegue eliminá-la. Uma guerra entre o Covid e eliminar o Covid, que existe até hoje. Mas, se a humanidade não consegue tecnologia para vencer isso, acontece igual naquela época da febre amarela, da peste negra que houve na Europa. O número de mortes foi infinitamente maior do que agora com o Covid. Mas imagina que toda a humanidade morre, fica um ser vivo. E não dá tempo de descobrir que esse indivíduo ele tem o antivírus no corpo dele, porque todo mundo morre. A partir de então, ele se torna o dono do mundo. E aí tudo que existe na face da Terra é dele. Todos os barcos, aviões, navios, todas as casas, todas as roupas do mundo. Só que a vida dele vai ser muito curta. Por quê? Porque não é o que ele tem, ele é o dono do mundo, ele tem um mundo. Cara, eu sou dono do planeta Terra. Tá, mas você compartilha isso com quem? Com ninguém. Então a vida se torna um vazio sem significado. Então o significado da vida não está no mundo, está nas pessoas, na máquina de interpretação, porque o mundo é vazio e sem significado. Esse microfone aqui,
E a gente não entrando nesse espaço. Por 100 anos, ele não significa nada, é um vazio sem significado. O significado dele é dado por esse bate-papo, por essa gravação, por esse vídeo que está acontecendo nesse momento que as pessoas vão assistir depois. E aí entra a linha tênue do tempo, né? Porque tem gente que vai assistir no domingo, tem gente que vai assistir amanhã, segunda, tem gente que vai assistir daqui 1 ano. Você quantas vezes vai rever esse vídeo? Quantas vezes eu gravei um vídeo com o Fábio, cara, no dia, acho que foi 28, acho que foi em 2023. Deixa eu voltar aqui, deixa eu entrar no YouTube. Quantas vezes você não vai parar neste ano e no ano que vem, nos próximos anos, vai falar assim, deixa eu pegar um vídeo, que legal. Deixa eu lembrar dessa data. Que está acontecendo quando? Agora. Só que não vai ser mais agora, daqui a pouco a gente está com a chala. E aí, olha a sua energia dividida. Você está entre ouvir o Fábio e o rapaz está esperando lá. Não há integridade. Você divide energia. E é isso que a gente faz o tempo todo. Dividimos energia o tempo todo. Por dividir energia e não ter integridade de uma coisa única e fazer, perdemos tempo